A assinatura do armistício, que deu fim à Primeira Guerra Mundial, completa 100 anos neste domingo. E pelo mundo, líderes de várias nações já se reúnem em cerimônias de homenagens às vítimas da batalha, que ficou conhecida como a Grande Guerra. Foram 4 anos de um intenso conflito que colocou frente a frente as nações e os impérios mais poderosos do século XX. Com o uso de novas armas, aliadas às novas invenções como aviões militares e tanques, soldados que estavam no fronte de batalha já estavam com o destino traçado. A marcha para a morte era inevitável. No final, um saldo assustador. 10 milhões de mortos entre soldados e civis, naquilo que o mundo conhece até hoje como a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como preferem alguns historiadores. Grande Guerra porque foi uma guerra como a humanidade nunca tinha conhecido até então. Quer na dimensão geográfica, quer na dimensão militar, quer na dimensão apocalíptica, digamos assim, das baixas sofridas. É um momento de viragem, quer a nível militar, a nível político, a nível ideológico. Para entender um pouco deste embate que teve como palco a Europa, é preciso voltar até 1914. Antigas potências como Grã-Bretanha e França e seus impérios coloniais viviam sob a ameaça de outras nações que tentavam conquistar fatias comerciais importantes do mercado em todo o mundo. Acordos militares foram fechados e a Europa, então, ficou dividida. Era o primeiro sinal do que estava por vir. As forças aliadas, lideradas por franceses e ingleses, logo tiveram o apoio da Rússia e de tantos outros países. Já a Tríplice Aliança emergia com os exércitos da Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. O estopim para o conflito foram os assassinatos do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando e de sua esposa, cometidos por um jovem sérvio que era contra a intervenção da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império declarou guerra. A Primeira Guerra Mundial em números é arrebatadora. 70 países envolvidos, 10 milhões de soldados mortos nas fileiras de combate, 20 milhões de pessoas feridas, 6 milhões de prisioneiros, 10 milhões de refugiados na Europa e um conflito que custou 180 bilhões de dólares aos países líderes. Para o professor e historiador português Antônio Ventura, o fim do Império Austro-Húngaro e a Revolução Russa ajudaram a redefinir o mapa político da Europa, mesmo que de forma dramática. E foi um austríaco derrotado na Primeira Guerra, chamado Adolf Hitler, que encontrou em uma Alemanha desmoralizada um meio de implantar sua liderança nazista a partir dos anos 30. Na mesma época, Benito Mussolini fundava o regime fascista em uma Itália arrasada nos campos de batalha. As crises, quaisquer que elas sejam, são sempre propícias ao aparecimento de regimes autoritários. Isto é clássico, não é? Clássico, não é? Porquê? Porque há insegurança, há miséria, há fome. O fim da guerra traz centenas de milhares de militares desmobilizados, que não têm trabalho. É o desespero. A Primeira Guerra Mundial ainda está bem viva por toda a Europa e é sempre lembrada, principalmente em datas como neste 11 de novembro, quando se completa 100 anos do armistício e a assinatura do Tratado de Versalhes, que deu fim à guerra e à vitória das forças aliadas. Aqui em Portugal, centenas de monumentos como aquele, por exemplo, relembram os mais de 100 mil soldados lusitanos que estiveram durante 4 anos nos campos de batalha e nas 3 frentes. Neste domingo, em todo o mundo, celebrações vão marcar o centenário daquela que foi a Guerra das Guerras. 60 líderes mundiais estão sendo esperados neste fim de semana na França. O presidente norte-americano Donald Trump já está no país. Ele foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. Os Estados Unidos ajudaram as forças aliadas a derrotar a Tríplice Aliança. Celebramos aqui a amizade entre nossos povos, nossos exércitos e a grande solidariedade que existe entre nós, os aliados mais antigos do mundo. Em Liege, na Bélgica, a primeira cidade invadida pelos alemães que tentavam chegar à França, as homenagens lembram os mortos. Na Inglaterra,
10.000 tochas foram acesas ao pé da Torre de Londres. Lugares que simbolizam heróis de uma guerra com vencedores e derrotados. E também imagens que jamais serão esquecidas. Ficarão para sempre na história. Um triste capítulo da nossa história. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Importante lembrar da guerra para fortalecer a paz.